Hoje, lição de número 4, o título diz: Quando se vai a glória de Deus? Meu amigo, quando um templo perde a glória de Deus, acabou a graça. Vamos para a aula que hoje está super interessante esse assunto. O texto áureo: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Só isso aqui já é uma grande resposta, essa verdade prática. Deus tira a sua glória do meio do templo por causa das abominações do povo. Aqui já está um resumo, praticamente, nessa verdade prática. Mas aqui na nossa introdução, se nós formos olharmos aqui a nossa introdução, nós vamos ver o seguinte, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo é aquele santuário onde ficava a arca, não é isso? Deus, quando ele mandou construir lá o tabernáculo que ficaria a arca, essa arca representava a presença de Deus, a glória de Deus dentro do tabernáculo, dentro do templo, não é isso? E aqui nessa introdução nós vamos lá então partir para essa pincelada rápida aí, aonde está falando aí da arca e da presença de Deus. E quando Deus mandou Moisés criar esse tabernáculo para que fosse colocado essa arca lá dentro que representa a presença de Deus, Deus também ele estabeleceu algumas regras para que a presença dele ficasse na casa. Então ele estabeleceu algumas regras ali para que a presença dele fosse real naquele lugar. Porém, as pessoas, os homens no sentido homem e mulheres, né? Porém, os homens corromperam esse acordo que foi feito entre Deus e eles, ou seja, eles pararam de cumprir com os seus acordos, com suas obrigações para que a presença continuasse. Então foi rompendo esse acordo, foi rompendo esse pacto com Deus, aí que aconteceu então o que nós vamos ver agora a partir do tópico 1. E no tópico 1 diz sobre a glória de Deus. Bom, a glória de Deus desceu no tabernáculo e depois ela desceu mais à frente na inauguração do templo lá de Salomão. Mas o que é glória de Deus? Bom, a glória de Deus, né? Ela estava representada ali pela arca dentro do tabernáculo. Então aquela arca representava a presença de Deus, a glória de Deus. Então a glória de Deus, ela descia dentro daquela casa, daquele tabernáculo, através da arca ali representando a presença de Deus. E a glória de Deus, ela é poder. A glória de Deus, ela é resplendor. Então, descia ali no tabernáculo em uma forma teofânica, não é isso? Em uma forma teofânica, ou seja, a presença de Deus estava real ali naquele lugar através da arca. Então, a arca representava ali a presença de Deus. Então, aqui nesse tópico 1 está resumido nisso aí. Descia de forma teofânica, a presença de Deus ali, representativa ali pela arca, dentro do tabernáculo, então ali representava ali a presença de Deus. Porém, como eu disse na introdução aqui, né, foi rompido aí esse pacto e a presença de Deus começou a se afastar. Mas nós vamos ver mais a partir do tópico 2, porque no ponto 1 aqui, eu já dei para você uma pincelada também do ponto 1, o que é glória de Deus. E o que representava a Deus no tabernáculo, que era a arca, de forma teofânica, presença real, poder real de Deus ali naquele lugar. O esplendor de Deus descia naquele lugar e enchia a casa com a sua glória, com o seu esplendor. Então é uma coisa gloriosa. A presença de Deus é uma coisa que não tem como explicar. É uma coisa inexplicável a presença de Deus. E descia ali, real mesmo, a presença de Deus. Vamos partir aqui para o ponto número 2, que as coisas vão só melhorando a partir daqui. Posso te pedir uma coisa antes? Se inscreva aí embaixo aí no canal,
porque eu preciso de pelo menos 1.000 inscritos para o YouTube continuar lançando os vídeos para outras pessoas. Se inscreva aí, isso é gratuito. Isso, muito obrigado, irmão, irmã, jovem, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe você. Desde já eu quero te agradecer também, tá bom? Por ter se inscrevido. Tópico 2. Sobre retirada da glória de Deus. Aqui nós já vamos entrar num ponto crucial dessa lição. Eu vou resumir o máximo, porque eu gosto de ir direto ao ponto. Ponto 2, sobre retirada da glória de Deus. Nota-se que a glória de Deus foi saindo-se aos poucos. Nota-se que a glória de Deus foi saindo aos poucos do templo até chegar na porta de saída. Então, o que aconteceu? Quando saiu totalmente, a casa ficou destruída. Então, você nota aqui que no ano de 587 a.C., aqui, a glória de Deus ela foi saindo-se aos poucos daquele tabernáculo. Ela foi saindo aos poucos, até chegar lá na porta de saída. Quando a glória de Deus saiu do templo totalmente, aí o templo foi destruído. Foi quando chegou lá o rei Nabucodonosor e tal, e tomou tudo, fez o povo cativo, enfim. A glória de Deus foi saindo aos poucos. Por que a glória de Deus foi saindo aos poucos? Na lição de número 3 e nas demais que passou aí, hoje é a lição 4, né? Nós aprendemos que a glória de Deus ela foi se afastando por causa das abominações dentro do templo. As abominações dentro do templo foi afastando a glória de Deus aos poucos. A abominação hoje afasta um pouquinho, mais abominações amanhã afasta mais um pouquinho. Então as abominações, a idolatria dentro de igrejas, né? Misticismo dentro de igreja, isso vai só afastando a glória de Deus de dentro do templo. Meu amigo, minha amiga, você vê que aqui, quando a presença de Deus foi se afastando do templo, quando chegou na porta de saída, que saiu totalmente, foi a destruição do templo. Templo sem presença de Deus não tem graça. Templo sem presença de Deus é uma geladeira. Templo sem presença de Deus não tem milagre, não tem cura. Templo sem presença de Deus é uma coisa como se fosse uma palestra. Não é aquela presença de Deus que está ali, a forma teofânica não está ali presente. Então, se nós perdermos a presença de Deus em nossa vida ou dentro do templo, meu amigo, acabou-se. Acabou-se a glória de Deus. Não tem mais graça o lugar, porque o lugar só tem graça porque a graça de Deus está ali e a glória de Deus enche a casa. O que enche a casa é a presença de Deus. Não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é ter uma boa oratória. O que enche o lugar é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, o lugar não tem vida. Não tem vida no lugar. E aqui, a reconstrução do templo veio anos mais tarde através do rei Ciro. Olha quanto tempo que se passou com esse templo destruído porque a glória de Deus saiu daquele lugar. Nós temos que prestar bastante atenção para não deixarmos a glória de Deus sair de dentro do templo. A glória de Deus, para ela permanecer no templo, nós temos que permanecer com a nossa casa limpa, com o nosso templo limpo, tirar todas as abominações de dentro do templo. Saindo as abominações, a presença de Deus faz morada ali constantemente. Porque o que retira a glória de Deus, aquela forma teofânica, aquela presença real de dentro do templo, são as abominações. E o que é, Adonias, essa abominação? São os pecados. Aqui no caso de Ezequiel, eram os pecados escondidos, em oculto. No caso de Ezequiel, os líderes, aquelas pessoas mais velhas, os líderes, eles estavam adorando a Deus com imagens pelas paredes, mulheres chorando por Tamuz, enfim, pessoas de costa para o templo. Então isso afastou Deus daquele templo. Nós não podemos deixar ir entrando coisas dentro da igreja, nós não podemos. Misticismo, maus costumes.
Abominações, nós temos que ir cortando, porque senão vai só crescendo igual um mato. E depois para tirar é muito complicado. Eu já até citei isso em outras lições. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se perder a glória de Deus, o lugar não tem mais graça, acabou. Saiu a presença de Deus, o lugar fica oco, vazio. Você vai bater lá assim, vai ficar oco, vai ficar vazio, não tem nada. Então a presença de Deus é que abrilhanta o lugar. A presença de Deus, a glória de Deus é que enche a casa. O que enche a casa não é você chamar um cantor renomado, um pregador renomado, não. O que enche a casa é a glória de Deus. Quando a casa está limpa, a glória de Deus se faz presente ali. Para concluir, hoje, nesse tempo presente, a missão do templo está concluída através de Jesus, que em 3 dias ressuscitou, reconstruiu, deu acesso direto a Deus através do contato direto a Ele por meio de Jesus Cristo. Então nós vamos vigiar para que a idolatria não entre dentro da igreja e afasta a glória de Deus de dentro do templo. Vamos prestar bastante atenção nisso. Não vamos deixar entrar a idolatria, não vamos deixar entrar as abominações dentro do templo. Vamos ir cortando, vamos ir tirando, evitando muitas coisas para a presença de Deus não sair de dentro da casa, porque senão vai ficar uma casa vazia, vai ficar uma casa sem graça e nós não queremos isso. Nós queremos a glória de Deus no lugar, porque é ela que enche a casa. É a glória de Deus que abrilhanta o lugar. É a glória de Deus que, através dela, que nós sentimos aquela presença maravilhosa. Pessoas se convertem ao Senhor. Mas para isso é preciso de limpeza sempre. Não vamos deixar penetrar idolatrias, não vamos deixar penetrar misticismos, não vamos deixar penetrar costumes ruins dentro da nossa casa, que é a casa de Deus. Não vamos deixar. Vamos deixar a casa sempre limpa. Vamos tirar todo o entulho espiritual de nossas vidas, porque nós somos a igreja. Então vamos limpar todo o entulho espiritual para que Deus tenha liberdade de atuar na casa, no templo que somos nós. Tá certo, meu irmão? Vou te pedir mais uma vez, se inscreva aí no canal, tá bom? Compartilha e que você possa ter um ótimo dia, que você reflita nas palavras que foram faladas aqui através da lição de número 4, aonde o título aqui nos faz uma lembrança aqui de quando se vai a glória de Deus. Não vamos deixar a glória de Deus afastar do templo. Um ótimo dia para você.